Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas, nas quais as quais são recolhidas, né, no chat, na live de sexta-feira e também nos vídeos que os membros às vezes mandam perguntas para a gente. Hoje nós estamos aqui com a equipe Jordelei, eu e Tiago. Todos podem dar um tchau para a turma. E nós temos bastante perguntas interessantes, né? Muitas que vieram das duas lives de sexta-feira, que o Pava não pôde participar. A primeira delas é da Ludmila Antunes, que é uma ouvinte que sempre está em todas as lives, né? E ela perguntou o seguinte: gostaria de saber se a síndrome de Asperger tem alguma relação com a questão espiritual? Ando pesquisando sobre o assunto, já que eu e minha filha apresentamos as mesmas questões. E eu já adianto que síndrome de Asperger é tipo um autismo leve, né? Como se fosse um quadro parecido com o Dr. House ou com o Sheldon do Big Bang Theory, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade social, mas que consegue funcionar socialmente bem. E eu também já começo respondendo essa, né? Do ponto de vista, assim, da gente entender espiritualidade, vida física e doença, todas as mudanças, né, que podem ser relacionadas a uma doença ou um transtorno, têm relação com alguma coisa espiritual. Especialmente as coisas estão relacionadas à mente, porque é a expressão da nossa mente no mundo físico, né? Então, se essa expressão ela tem alguma coisa que é diferente das outras pessoas, pode ter uma relação. O que é muito confundido é que essa relação ela seja como se fosse uma regra para todo mundo. Então, por exemplo, assim, a pessoa ela tem dor de estômago é porque ela é ansiosa. Claro que muitas pessoas têm dor de estômago é porque elas são ansiosas, mas não é a única causa de dor de estômago, né? Pode ter muitas dinâmicas diferentes para causar aquela doença específica. E isso também é assim para o autismo e para a síndrome de Asperger, né? Tem muitas teorias, até de estudiosos sérios, sobre uma correlação entre, por exemplo, a pessoa não tem tanta vontade de encarnar, encarnou forçada, e aí ela cria uma espécie de autismo para criar um mundo à parte só dela, porque ela não queria bem estar aqui encarnada, né? Pode ser uma das dinâmicas? Pode ser uma das dinâmicas. Mas não é a única, e com certeza cada caso tem as suas particularidades que às vezes são muito mais importantes do que as regras, né? Eu sei que isso que eu vou falar é muito abstrato, né? Mas nós criamos um hábito de, de sermos doentes. Então, a gente diz, eu tenho tal problema, eu tenho tal problema. Então, a gente já se enxerga com um olhar como alguém doente. E essa não é a visão que a espiritualidade tem sobre nós. Quando nós estamos fazendo qualquer consulta espiritual com a espiritualidade, os mentores eles não apresentam o problema, eles sempre nos mostram as soluções. Então, por exemplo, isso em ti eu vejo como uma habilidade espiritual que ainda a ciência não sabe como precisar ou apurar, e não como um problema propriamente dito, porque essa capacidade dá a ti e a tua filha uma ampla conexão com o todo. Esses tempos eu perguntava ao Oikenaz, que é sempre com quem mais eu converso, né? Mas se eu fosse procurar um, uma psiquiatria, um tratamento psiquiátrico extremamente tradicional, assim, onde não se acredite em nada de espiritualidade, onde seja tudo como doença, e eu falo que escuto vozes, eu falo que eu, às vezes, dou passividade a uma dessas vozes, ou seja, eu vou ser taxado como esquizofrênico ou como algum outro problema.
quando na verdade aquilo não é um problema, aquilo passa a ser uma solução para mim porque traz conhecimento e gera inúmeras manifestações, né? Esse foi o exemplo que ele me deu, né? Que eu seria tido como tendo possuidor de dupla personalidade, alguma coisa assim. E então, quando a gente olha os fenômenos espirituais que ocorrem fisicamente em nós, a primeira reação que dá é nós querermos classificá-los ele dentro daquela mapa que a gente conhece. E aí vão encontrar sempre patologias. Agora, quando a gente busca uma amplitude maior, então a gente vai ver como esta síndrome, como outras síndromes, como a síndrome de Down, o próprio autismo e reticências. O espírito que está ali vivendo, ele não é portador daquela síndrome ou daquela deficiência. Ele não é. É um ser extremamente ávido e ativo. Porém, manifestado no corpo físico, existe aquele delay informativo entre, às vezes, hormonais, às vezes em cromossomos, né, que é o caso da síndrome de Down, que manifesta-se do físico. Mas o espírito que está ali vivendo, ele é um espírito completamente livre, livre de absolutamente tudo. Então, como pegar isso e transformar de uma forma útil e ativa? Esse deveria ser o nosso caminho. E provavelmente é por onde a medicina no futuro irá caminhar. Não mais tratando como patologias, mas encontrando soluções de convívio. Porque quando chegam e dizem assim, você é assim, então já derramam sobre nós algo que pesa muito. Isso é tal coisa. Pesa muito em nós. Agora, quando a gente sabe que isso é só uma manifestação, que provavelmente de termos espirituais, ele deve ocorrer tudo ali em volta, ao entorno da pituitária, ao entorno da glândula pineal, essas movimentações energéticas que trazem esse processo. Como ainda não tem estudos aprofundados sobre a glândula pineal, né? Então a gente tem que esperar e ver o que o futuro nos reserva. Depois de um médico e um médium, fica difícil falar de alguma patologia, alguma coisa a respeito, mas eu vou tentar contribuir. Existem várias teorias que eu não vou nem entrar aqui, porque seria até irresponsabilidade atribuindo síndrome de Down, autismo, enfim, a diversas causas que a gente encontra por aí. E eu ressalvo que é muito importante ter sempre cuidado que a gente ouve, porque as explicações elas podem variar e chegar a cenários assim que beiram até o absurdo. E tudo isso por falta de esclarecimento. Eu vou puxar só um pouco desse assunto do Jordelei, que segundo a obra do Ramatiz, né, que ele tem uma extensa obra sobre doenças e mediunidade de cura, enfim, assuntos relacionados, é importante a gente sempre lembrar que a doença ela é um efeito para o espírito, né? Nós tendemos sempre a enxergar, vou colocar entre aspas, tá, um termo pejorativo, como uma patologia, como se fosse um defeito, algum problema da pessoa. Não é. É um efeito. Então, quando nós encarnamos com alguma patologia, com algum, entre aspas, dificuldade, é porque aquilo foi programado. E aquilo foi programado para acelerar nosso desenvolvimento espiritual, não para atrapalhar. Então a gente sempre tende a enxergar, e durante a minha vida inteira, até começar a estudar, enxergar esse tipo de patologia, enfim, as patologias em geral, como alguma coisa que atrapalhasse, mas não, na verdade elas adiantam. É que nós não conseguimos ainda compreender isso. A nossa ignorância e falta de esclarecimento, a gente não consegue compreender quão poderosas são essas ferramentas para a espiritualidade e para nós mesmos.
Então, toda vez que a gente se deparar com isso, pelo menos tentar entender e absorver que, cara, tá, eu não sei ao certo o que é ou por que que eu tenho isso, mas eu tenho a consciência de que isso é para me ajudar. Oh, ótimo, brilhantes explanações, colegas. Eu sempre aprendo muito com vocês. A Mari perguntou o seguinte: quando um ser mata o outro numa vida anterior e vem nessa vida para consertar, entre aspas, e acaba não conseguindo, o que acontece depois? Quer começar, Tiago? Isso daí existe N possibilidades para essa resposta, né? A gente pode citar aqui uma obra que é muito bacana, filme, na verdade, né? Que aí a vida continua. Que é a obra do André Luiz, tem um filme que é bem bacana, você encontra, acho que no Netflix. E lá tem um tema abordado bem parecido com isso, né? Que o rapaz matou o outro para ficar com a esposa dele, enfim, e depois a espiritualidade presenteia eles, né, como uma forma de aprender para poderem se amar e evoluírem juntos. Um vira filho do outro, ali mesmo, de uma forma bem rápida. Então, quando isso ocorre, a espiritualidade vai encontrar alguma forma de unir essas duas consciências para elas aprenderem a se amar de uma forma ou de outra. E a gente precisa sempre enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla. A gente fala de uma vida, de outra vida, mas a gente está aqui encarnando há milhares de anos, né? Até mais, eu falo milhões de anos, mas aí já era outro estágio de consciência. Mas a gente sabe que, por exemplo, só aqui nos últimos, sei lá, 1000 anos, nós tivemos várias encarnações, né? 2000 anos, algumas encarnações. Então a espiritualidade ela se encarrega de tempo, é o que tem de sobra para a gente poder corrigir esse tipo de coisa. E o que a gente mais ouve por aí, nas obras mesmo, né? É a inter-relação entre as pessoas que vão se reencarnando, né? Você vê que uma hora o espírito é pai, depois é irmão, depois é filho, depois é pai de novo, depois é mãe. Então, temos muito tempo para trabalhar isso. A espiritualidade trabalha isso durante muito tempo. Então, se não vai em uma, com certeza vai na outra. Se não for na outra, com certeza vai na outra. E assim vai até uma hora dar certo. Interessante que o Oikenaz uma vez me disse assim: a espiritualidade ela sempre vai trabalhar para transformar aquilo no amor. Se viver como amigos é impossível, então terá que vir como familiar, primo, prima, tio, tia. Se assim não foi possível a conexão, então se aproxima ainda mais, filho, pai, né? Irmão. Se ainda assim não se consegue, também se acha um jeito, se vem com gêmeos, né? Onde um vai precisar da energia do outro, porque vão ter que criar junto. Se ainda assim não é possível restabelecer o equilíbrio, para Deus não existe problema. Então ele bota um único coração habitar em 2 corpos, que é os casos das pessoas que nascem, né? E aí eu fiquei olhando e disse: nossa, Ignazio, isso então é das provações mais duras. Ele disse: quando 2 seres precisam de um mesmo órgão para viver, é porque ali necessita-se de muito amor. Então, esse é o caminho, né? Muito bem explanado pelo Tiago. E eu estava aqui pensando, te ouvindo, Tiago, pensando, cara, que saudade que eu estava de gravar contigo, né? A lucidez que tu traz sempre é incrível. E estava fazendo falta, né? Mas o processo das obsessões, ele é muito simples. O primeiro, e eu vou tentar usar um exemplo bem simples assim que ocorre. A obsessão só termina quando um dos lados perdoa. Ela só se conclui por completo quando os 2 lados perdoam. Mas ela termina no primeiro momento quando um dos lados perdoa. Por quê? Aquele que perdoa, ele não deve mais nada.
Então ele segue sua vida, ele segue seu fluxo. E cada vez vai se melhorar mais e mais. Aquele que foi retardatário no sentimento, que não quis aceitar o auxílio, né, este vai penar muito mais. E ele vai fazer de tudo para que um dia encontre esse outro de novo. Só que quando encontrar, não terá mais ressonância e ele não conseguirá fazer mais nada, porque aquele perdão já ocorreu de um dos lados. Então não tem, aí não existe energia que retorna, porque um vai lançar ódio e o outro vai transformar aquele ódio em amor e vai mandar amor, porque ele já perdoou. Então não existe mais conflito. E isso poderá possivelmente gerar a possibilidade de um vir a ser o pai ou o filho daquele ser. E aí sim, nesse caso, fazer o resgate pelos laços diretos da paternidade. Eu acho que eu queria só desenvolver esse raciocínio que você trouxe por último, né, Jordelei, porque o Tiago também falou disso, né, sobre pai, vir como filho, porque às vezes quando a pessoa faz uma pergunta parecida com essa da Mari, ela ainda está imaginando aquele mecanismo, né, do Deus punitivo. Então, por exemplo, na vida passada eu tirei a vida de Jordelei. Então, nessa vida, alguém vai tirar a minha vida, né? Alguém vai pegar e tomar o meu corpo. Ou mesmo por acidente, vai acontecer uma coisa que eu vou perder o meu corpo para eu ter que entender o que significa tirar a vida de alguém. Mas, se eu já tiver aprendido isso, pelo menos em parte, pode ser que isso, em vez de eu resgatar isso perdendo a minha vida, né, de se eu, por exemplo, eu não estava com a programação de ser pai de Jordelê, mas eu tirei a vida dele na vez passada. Então, essa vez eu aceito, por exemplo, não, então eu vou ser pai de Jordelê, então eu vou criar um corpo, né, vou co-criar um corpo para ele, porque da outra vez eu tirei esse corpo. E aí, em vez de eu pagar com o meu sofrimento, eu pago fazendo um benefício para alguém, que é essa lei de misericórdia, que eu consigo fazer coisas que estão dessa dinâmica, né, de refazer o caminho sem ser eu tendo que sofrer o que eu fiz, né? Mas ótimo. Tá bem respondido, né? Quer falar mais uma coisa, Jorge? Eu quero só alertar um ponto. Isso não quer dizer que o seu pai, o seu filho, o seu irmão é alguém que você prejudicou no passado. Gente, também vamos ter um pouco de calma nessa hora, não vamos esperar olhar para o lado e achar que é algum karma ali, alguma coisa que o pessoal gosta de falar que está sendo pago. Não tem nada a ver. São casos só que a espiritualidade trabalha e muitas vezes a gente nem sabe. Tem uma obra do Bezerra, que ele cita, tem uma passagem, eu esqueci o nome da obra, acho que é aquela que referente aos sonhos dele. Mas, enfim, ele descobre nessa obra que um dos grandes inimigos dele do passado, na vivência dele com Bezerra, era um grande amigo dele. E aquilo não interferia em absolutamente nada. Eles não tinham nenhum tipo de mágoa, eles não tinham nenhum tipo de conflito, eles não tinham absolutamente nada entre eles já naquela vida. E ele era um grande inimigo do passado. Então, muitas vezes a gente pensa que, ai meu Deus, essa pessoa... Não, às vezes o seu melhor amigo hoje pode ter sido já um grande inimigo seu do passado. Então, isso não tem nada a ver. A espiritualidade é muito mais sábia e não vai colocar a gente em nenhum tipo de apuro. É o que o Robson disse, é a lei do amor e da misericórdia que é vigente, não a lei da dor e do sofrimento. Então, Deus é tão misericordioso que ele nos presenteia com o ato de poder amar aqueles que um dia a gente chegou a prejudicar ou foi prejudicado. É isso aí. Sempre a gente aprendendo a não prejudicar mais ninguém, né? A Sueli, ela fez um comentário que, na verdade, também é uma pergunta e pode ser a última que nosso tempo está esgotando. Eu nunca consigo perguntar nada quando estou com médios, mentores, sempre acredito que as minhas perguntas são tolas. Eu não me sinto com direito de perturbar o mentor. Penso que a mensagem deve partir deles. Será que eu estou errada? E gostaria de mais uma vez dizer que é muito agradável ouvir o bate-papo de vocês nas lives. Eu me instruo e me divirto com cada palavra. Obrigado pelos ensinamentos. Bem, vamos começar, eu começo respondendo. Já porque eu sou o médio que geralmente dá passividade para o mentor. Então, em relação a mim, eu vou dizer, quanto menos pergunta tem, melhor para mim.
Quanto menos pergunta, melhor para mim. Assim, eu tenho que trabalhar menos. Mas isso, minha querida irmã, é muito interessante porque é uma energia que a espiritualidade lança. Quando eles acoplam ao canal de um médium, eles criam uma psicosfera toda diferente. Eu via isso quando a instituição era física lá no Lar de Juliano. Então eles criavam aquela egrégora que saía do meu corpo, assim, e todo em volta ficava naquela mesma energia do Oikenaz. E aí, dentro daquela egrégora de energia, as dúvidas sumiam, os medos desapareciam, as perguntas pareciam tolas, tudo que se falava parecia que era para ti, que era para quem estava ali, né? Então era muito comum dizer, nossa, essa mensagem foi para mim, nossa, serviu tudo para mim. Eu escutava muito as pessoas falar isso. Agora, eu não consigo entender o que está acontecendo, porque o Oikenaz está fazendo a mesma coisa de âmbito muito maior. Porque nós não estamos em um estado e numa cidade e numa casa, no município e numa casa. Nós estamos numa rede aberta e gente do mundo todo, e o Oikenaz está fazendo a mesma coisa com as pessoas. Ele vai lá e ele acaba desligando as perguntas, né? Mas eu sei que tu também está referindo a outros lugares que você vai. O que eu te aconselho é o seguinte: não importa o que tu pensa sobre a tua pergunta, faça mesmo assim. Ah, mas é tola. Faça a pergunta tola, porque muitas vezes existem espíritos ao nosso redor que também estão necessitando daquela pergunta, e a única maneira de eles se tornarem voz ativa é quando alguém dá passividade a eles e fazendo a pergunta. Você fazendo a pergunta é você dando a passividade, dando a oportunidade dele se manifestar e ele aprender com a resposta. Então, nesse processo todo, existe a desobsessão, existe o encaminhamento espiritual, existe o esclarecimento espiritual. Faça, independente da pergunta, passar pelo seu crivo, porque veja só, é só o seu crivo, não é o pensamento dos outros. Eu vou dar. Nada a Pode falar, acrescentar. Robson. Pode falar, pode falar. O meu é só uma dica. Eu ia falar que eu não tenho nada para falar. Pode ficar à vontade. Não, e o que ela passa, todo mundo passa, tá? Toda vez é a mesma história, não se preocupa. Toda vez que eu vejo um mentor chega e fala, pronto, pode fazer as perguntas que vocês querem. Cara, ninguém faz nenhuma pergunta, todo mundo esquece, fica tímido, ou as perguntas somem da cabeça. Eu mesmo já tive a oportunidade de chegar numa situação dessa e não falar nada, né? Então, uma dica que eu dou, complementando o que o Jordelei falou, é que o branco ele vai talvez ocorrer, vai continuar ocorrendo. Então, pega um caderninho ou um celular, alguma coisa assim, e vai anotando as perguntas que você tem em dúvida dentro do seu coração. O dia quando você tiver oportunidade não existe, pega aquelas perguntas e faça. Talvez, se você só guardar na cabeça, na hora vai sumir tudo, ou a energia que vai ficar ali no ambiente vai fazer com que você fique tão zen, tão na paz ali, que você acaba deixando de lado. Mas se você tem perguntas, e essas perguntas, questionamentos vão surgindo ao longo do seu dia a dia, na sua vivência, anote-os. Quem sabe, na primeira oportunidade que o mentor aparece, você consegue fazer e ter o esclarecimento a respeito deles. É a dica que eu dou. Interessante, Thiago, porque quando nós reunimos o portal todo lá em Florianópolis, ano passado, né, novembro do ano passado, e 1 ano já, meu Deus do céu. E aí a gente chegou lá e quando terminou a palestra, o Oikenaz e o Lázaro disseram: estamos aqui para responder as perguntas. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Só se escutava os grilos, só se escutava grilos. Ninguém tinha dúvida nenhuma, né? E em seguida ele faz isso. A única pessoa bastante perspicaz que talvez contenha muitas perguntas anotadas vai ser o Renato B quando ele estiver presencialmente. Provavelmente esse vai crivar de perguntas, assim. Vai ser um livro. Vai ser um livro daí. E o Robson, que teve uma oportunidade agora, quando a gente gravou há 60 dias atrás, aquela
quando o Oikenaz intima o Robson a falar sobre reforma íntima na visão da medicina, da ciência, e ele trouxe depois também um outro aprofundamento sobre a questão espiritual da reforma íntima. E quando terminou, só aí foi 1 hora e pouco de gravação, né, Robson? 1h15. E o Oikenaz resolveu dizer assim: vocês têm algumas perguntas para fazer? E... Gente do céu, o Robson se puxou. Foram 10 perguntas, assim, uma mais forte que a outra. E foram 2 horas de trabalho intenso. Então, quando eles se colocam à disposição, a gente tem que perguntar mesmo, independente do que é. Porque aquilo que nós estamos vivendo e as dúvidas que a gente tem é a dor que a gente enfrenta ali quando ele for embora. Porque daqui um pouco ele vai embora, ele vai sair do acoplamento, e a gente vai ficar com as mesmas dúvidas diante, dizendo, nossa, por que eu não fiz? Então faz. Né? Eu acho que é isso. E o nosso vídeo está de excelente tamanho. Pessoal, obrigado pelas perguntas, obrigado por essas perguntas gerar tanto bate-papo assim, onde a gente consegue trocar as nossas experiências. Aqui, nenhum de nós sabe mais que o outro. Nós temos apenas setores da vida que a gente foi desenvolvendo e criando e crescendo, e ali a gente foi se desenvolvendo. Mas sempre busque, em qualquer assunto que você estudar e ler, o máximo de opiniões possíveis, para ver o que as pessoas pensam, como que as pessoas entendem, como se dá aquele processo. E eu volto num ponto delicado e importante, assim. Meu filho de 9 anos, ele está estudando agora interpretação de texto. E é muito interessante como ele faz uma interpretação muito boa de textos já. Mas aí ele tem dificuldade na hora de um ditado, na hora de fazer uma associação rápida. Então, ele está encontrando algumas deficiências, assim, algumas lacunas no aprendizado dele, mas ele está com uma interpretação de texto assim invejável. E aí eu acho muito bacana porque a Caroline diz: filho, mas isso é muito bom porque interpretação de texto vai te salvar a vida toda, né? Porque é ler algo e saber interpretar, saber pesquisar aquilo, saber aprofundar aquele conhecimento em nós mesmos, né? Então, busque sempre uma boa interpretação, busque uma boa leitura, busque uma boa comunicação, discutam ideias e não discutam com pessoas. Um abraço grande, fiquem com Deus.